Bom dia, meus queridos alunos. Nós estamos aqui reunidos para mais uma vez estudarmos a nossa linda língua portuguesa, a última flor do Lácio. Então vamos agora estudar para que nós possamos nos comunicar com muita propriedade, possamos escrever corretamente as nossas palavras, formular as nossas orações, criar os nossos períodos, fazer as nossas belíssimas produções de texto, nota 1000 no Enem. E para que nós possamos tirar nota 1000 na redação do Enem, precisamos escrever bem, precisamos nos comunicar bem. E para a vida fora, né? Para que nós possamos utilizar a língua a nosso favor. Então vamos lá. Na aula passada, nós estávamos fazendo correção de exercícios, não é? E ao corrigir o exercício, a gente aprende muito, porque é ali que nós vemos na prática como é que nós podemos usar a língua. O exercício é o uso da língua, é a prática da língua. Pois bem, e o nosso Bernoulli, ele sempre escolhe os exercícios mais difíceis, os mais complexos, extraídos das melhores universidades deste país e do Enem. Por isso que é importante que nós resolvamos tais exercícios com muita clareza, com muita propriedade, não é? Eu espero que vocês tenham se saído muito bem no simulado que vocês fizeram. Estou apenas aguardando o Bernoulli mandar para mim a conta proposta para eu fazer a correção e já enviar os resultados para vocês. Tomara que hoje eu já receba do Bernoulli a conta proposta de vocês para enviar os resultados. Muito bem. Márcio, Oi. como que você avalia por parte de matéria? Não, eles mandam para a gente duas opções. Ou que a gente avalie vocês pela área de conhecimento, né, que vem lá separadinho por área do conhecimento, ou que se faça a média global. Só que eles sugerem a média global porque para o aluno é melhor, porque ele vai sair com nota melhor. É a sugestão deles em tempo de pandemia. Se não fosse em época de pandemia, a sugestão deles é que olhasse por área. Na sua opinião como aluno, você acha que o melhor seria por área do conhecimento ou essa média global? Olha, para mim seria melhor a média global, mas tá acontecendo que, tipo assim, pelo menos nos meus 2 últimos simulados, a nota da redação não apareceu. Então ela não foi Isso. contabilizada para a média total. Então, tipo, minha nota ficou lá embaixo. Porque lá é o seguinte, tem mais essa opção ainda, né? De você olhar pela média global sem a redação e a média global com a redação, né? Tem essas duas opções. E como às vezes a Fernanda demora a corrigir a redação, aí por isso que a nota não aparece a tempo. Mas tudo bem. Vamos avaliar caso a caso, vou olhar direitinho. Vou observar a partir de agora pela sua colocação. Apesar que não existe a palavra colocação nesse sentido. Colocação é quando colocam-se prêmios, primeiro, segundo, terceiro lugar. Mas não vem ao caso. Por falar nisso, Caio, será que você poderia ler para mim a macumba de Pai José? Claro. O verso São Paulo, macumba de Pai José. Na macumba do encantado, nego velho de Pai Santo fez mandinga. Mandinga. Que isso? No Mandinga, palacete... Mandinga é você fazer feitiço para alguém. Ah, tá. É o No que o Gabriel palacete fala de para nós. Botafogo, sangue de branca virou água. Fora a vez estava morta, fora a vez estava morta. É correto afirmar que neste poema de Manuel Bandeira... Ô, Caio, Oi. eu atrapalhei você ler o poema. Lê novamente, por favor, se você não importar, porque eu atrapalhei você ler. Não, tá de boa. Na macumba do encantado, nego velho de Pai Santo faz mandinga. No palacete de Botafogo, sangue de branca virou água. Foram ver, estava morta. Isso, então É tá falando da correto? macumba, né, que foi feita, o nego velho, pai de santo, fez a mandinga, e lá no palacete do Botafogo, a branquinha, a nobre, o sangue dela virou água e ela morreu por causa da macumba. Muito bem. É correto afirmar que neste poema, Manuel Bandeira
emprega a modalidade do poema piadas típica da década de 20, com o fim de satirizar os costumes populares. Um minuto, por favor. Neste caso, não houve intenção de ser um poema piada, né? Como a gente hoje faria uma piada em cima disso. Aliás, nem pode fazer por causa da questão do respeito à diversidade de crença, né? Tem gente que acredita em macumba. Tudo bem. É um direito da pessoa, a gente não pode criticar. Mas nessa época aí não era uma modalidade de poema piada, né? Na década de 20, não, de forma alguma. Estava realmente, através do poema, expressando Manuel Bandeira, que é um grande poeta, a questão da prática da macumba naquela época, que as pessoas realmente acreditavam na macumba. B. Usam-se recursos sonoros, ritmo e metro regulares, redondina menor, para representar a cultura branca e os recursos visuais, imagens, cores, para caracterizar a religião afro-brasileira. Aí não, porque é o seguinte, quando eu falo assim, olha, usou ritmo e metro regulares, redondilha menor. É aquilo que vocês estudaram em literatura, redondilha maior, redondilha menor, aquele negócio de versos. E aí não tem essa preocupação, né, de fazer o ritmo. Por exemplo, encantado. Encantado não rima com Botafogo, não rima com mandinga, que não rima com água, morta, não rima com nada. Então ele não utilizou esse recurso de ritmo para fazer o poema dele. Imagens, até que sim, a gente pensa no palacete, cores, a mulher branca, a mulher negra, cores, tudo bem. Está falando de religião afro-brasileira, tudo bem, mas só que não é esse ritmo. Beleza. C. Mesclam-se duas variedades linguísticas, uma que se aproxima da língua escrita culta e outra que mimetiza uma modalidade da língua oral popular. Ótimo. Eu tenho duas variedades linguísticas, né? Por exemplo, assim, olha, sangue de branca virou água, tá? Na macumba do encantado, no palacete de Botafogo. Isso aí é uma língua escrita culta, né? É aquela que não tem erro de português. E eu, ao mesmo tempo, eu tenho moral popular, quando ele fala, nego velho, pai de santo, fez mandinga, né? Mandinga, nego velho, vem falar negro velho. Então, nesse caso, ele misturou duas variedades linguísticas, né? A língua oral popular, que a gente não pode falar que é errada, nós aprendemos isso quando nós estudamos preconceito linguístico, a gente não pode falar que está errado. É apenas uma outra modalidade de língua oral. Continue, Caio, please. D. Manifesta-se a contradição entre dois tipos de práticas religiosas, representadas pelas opções negro, branco, macumba, pai de santo, nego velho, encantado. Na verdade, não está fazendo contradição de duas práticas religiosas. Né? Simplesmente conta uma prática religiosa só, que é a prática da macumba. Mas não se opõe, por exemplo, assim, macumba versus pai de santo. Pelo contrário, macumba está ligado ao pai de santo e não versus. Nego velho versus encantado. Não, o nego velho, ele proporciona o encantamento das pessoas. Letra E, Caim. Expressa-se a tendência modernista de encarar a cultura popular como manifestação do atraso nacional, a ser superado pela modernização. Ótimo. Aqui, em momento algum, está falando que essa cultura popular é um atraso nacional. Não. Né? Que a modernização tem que chegar e que ela tem que substituir isso aí, acabar com isso aí. Em momento algum, pelo menos no poema do Manuel Bandeira, está se falando isso. Ele apenas retratou como é que a macumba acontece. Ô, Caio, muito obrigado pela leitura. Chamá-lo-ei oportunamente, tá? Bom, aí chegou na parte que eu mais amo, gramática pura. Eu tenho loucura, obsessão por gramática pura. Eu gostaria de convidar uma menina que tem uma voz tão doce, tão suave, tão melodiosa, para fazer a leitura para a gente da Universidade Federal do Paraná. Essa aluna chama-se Nicole. Tá bom. Assinale a alternativa em que todos os vocábulos são acentuados por oxítonos. Isso, então Letra A. todos que são acentuados porque são oxítonos. Lembrando que palavras oxítonas são acentuadas, as terminadas em A, E, O
em ens. Somente nesse caso. A, E, O, em ens. Então, a Universidade Federal do Paraná colocou na nossa cara, né? Então, vamos ver aí. Por favor, Nicole. Letra A, paletó, avô, pajé, café, giló. Isso. O que é que nós percebemos? Terminado em O, terminado em E, terminado em O de novo. Então, quer dizer, todas estão nas regras, né? Oxítonas, porque a última sílaba é mais forte, e terminadas nas vogais A, E, O. Ô, Nicole, vamos ver por que as outras não fazem parte, tá? E por que elas são acentuadas, só para a gente rever a matéria. B, parabéns, vem, hífen, sair, oásis. Isso, parabéns. É oxítona, terminada em ens. Vem é o plural de vem. Não é uma palavra oxítona, é um monossílabo tônico. E o vem está no plural, né? Tem o vem no singular, a Nicole vem. No plural, a Duda e a Nicole vem, do verbo vir. Aí vai ter acento. Hífen, nós sabemos que hífen tem acento, porque paroxítona terminado em EN. Se fosse hífens, não teria acento, porque se a oxítona ENS tem acento, o hífen paroxítona, hífens, não tem acento, mas hífen tem acento. Sair, neste caso, não é porque a palavra é oxítona, não, ela é oxítona, mas ela não está acentuada por causa disso. Ela está acentuada porque o I está sozinho numa sílaba, formando hiato com a vogal anterior. Ela é acentuada por causa dessa regra. Oásis é uma paroxítona terminada em I, seguida de S. Por favor, Maria Nicole da Silva. C, você, capilé, paraná, lápis, régua. Isso. Você, Capilé, Paraná, são oxítonos, né? São acentuados por causa disso. Mas lápis e régua são acentuados por serem paroxítonos, terminados em I, seguido de S, e régua, que é de tongo crescente. Maria Nicole. D, amém, amável, filó, porém, além. Isso, o amém. Oxítono terminado em em. Amável já é paroxítono terminado em L. Filó, oxítono terminado em O. Porém, oxítono terminado em em. Além, oxítono terminado em em. Então, no caso, o amável que atrapalhou. Nicole. Letra E, caí, aí, imã, ipê, abricó. Perfeito, sua leitura foi perfeita. Obrigado, Maria Nicole. Olha, cair. Cair é acentuada, a palavra é oxítona, mas não é porque ela é oxítona que ela foi acentuada. Porque palavra oxítona terminada em I não é acentuada. Ela foi acentuada porque o I está sozinho, formando sílaba e faz hiato com a vogal anterior. O AI, por que o AI é acentuado? Porque ele está sozinho, o I, na sílaba, formando hiato com a vogal anterior. Por essa razão que são acentuadas. E não porque são oxítonas. Então, vocês tomem cuidado. Se o CAI, o AI aparecer junto com paletó, avô, pajé, café e giló, aí você não pode marcar a opção de que foram acentuados por serem oxítonas. Não. Apesar de CAI e aí serem oxítonos, não foram acentuados pela razão de serem oxítonas. Foram acentuados pela razão de o I estar sozinho, formando hiato com a vogal anterior. Imã, nós sabemos que é paroxítona terminada em an. IP, paroxítona terminada em E, e abricó, desculpa, a gente falei paroxítona, né? IP e abricó, oxítonas terminadas em E e O, respectivamente. Ô, Nicole, com essa vozinha deliciosa, será que você pode ler para o titio essa questão da IFAL, que é o Instituto Federal de Alagoas? É um dos mais importantes do país. Né? No Nordeste, nós temos várias universidades de ponta no Nordeste. E o Instituto Federal de Alagoas é um dos mais importantes do país. Será que você poderia ler esse texto para nós, fazendo um favor? Posso sim. À beira da extinção, a ave sairá apunhalada, tem rara chance de se recuperar na natureza. A sairá apunhalada, É o nome Saíra. é saíra? Perdão. Olha acento, Saíra.
A saíra apunhalada, o nome faz referência à mancha vermelha no peito do pássaro, que se assemelha a uma apunhalada. É uma ave simpática de 10 centímetros, com plumagem branca e cinza. A alcunha, que na origem só fazia referência ao visual da espécie, agora serve bem como indicação simbólica do perigo pelo qual passa a saíra. Estimativas indicam que só existem 50 delas na natureza. Para protegê-la, ONGs e órgãos ambientalistas do governo lutam para que seja criada uma reserva florestal de 5.000 hectares na região serrana capixaba. É saíra ou saira? Eu fico Saíra. confusa. É saíra. Olha o acento no is. Eu fico confusa com esse acento. A saíra apunhalada vive em bandos e se alimenta de pequenos insetos e frutos. Ela vive no alto de florestas da Mata Atlântica e está aí a sua maior fraqueza, já que 90% dessa vegetação foi destruída pelo homem. A ave, que também era encontrada em Minas Gerais, hoje só pode ser vista no Espírito Santo. A extinção está associada à destruição secular da Mata Atlântica, porque a espécie só sobrevive em florestas muito bem conservadas, diz o biólogo Edson Ribeiro Luiz, coordenador de projetos da SAB Brasil, ONG ligada à BirdLife International, que tem como foco a proteção das aves brasileiras. Em território capixaba, onde existem apenas um bloco de vegetação preservado, elas tendem a ficar ilhadas. A luta para proteger a ave ganhou força no mês passado, quando aconteceu no estado o Avistar, principal evento de observação de pássaros do país. Tendo na Oh, meu Deus, eu não dou conta. Ela é prima da Maíra. Tendo na saíra apunhalado seu símbolo, a festa foi o incentivo que faltava para que o Instituto Estadual do Meio Ambiente estabelecesse o prazo de março de 2016 para a constituição da reserva. A decisão final, porém, continua nas mãos do governo. Ótimo, muito bem. Olha, só lembrando que Saíra é prima da Maísa, tá? Muito obrigado, viu? De nada. Olha aqui, minha querida Nicole, vai servir para todo mundo. Saíra, tá? Ela se chama saíra. Por que que tem acento? Porque o i, tá vendo? Está sozinho, formando sílaba, e faz hiato com a vogal anterior. Por isso que ganhou acento, tá? É saíra, palavra paroxítona. Porque é uma palavra diferente para nós, né? A gente não está acostumado com essa palavra. É o nome de uma ave que hoje está em extinção, infelizmente, não é? Muito bem. Vamos ver o que o IFAL pediu para os alunos fazerem em relação a esse texto, tá? Quanto à acentuação das palavras, assinale a afirmação verdadeira. Leia, por favor, Nicole, que a questão é toda sua. A palavra tendem deveria ser acentuada graficamente como também e porém. Isso. Olha aqui, gente, a palavra deveria ser acentuada. Jamais, não é? Porque também e porém são palavras oxítonas. Oxítonas terminada em "em". E tendem não é uma palavra oxítona. Tendem é uma palavra paroxítona. E quero lembrá-los de que toda palavra paroxítona, ela só vai ser acentuada se a correspondente a ela, oxítona, não for acentuada. Então, por exemplo, olha aqui, essa aqui é oxítona, termina em "em". Essa aqui é oxítona, termina em "em". A paroxítona não vai ter acento. Sempre é o contrário da outra. Se a oxítona tem acento, a paroxítona não tem. Se a paroxítona tem acento, a oxítona não tem. Já dei para vocês esse macete. Então, tendem é uma palavra paroxítona. Ela não pode ter acento, porque a oxítona também e porém são acentuadas. Lembrando que as oxítonas terminadas em a, e, o, seguidas ou não de s, em, ens, são acentuadas. Pois não, Nicole? As palavras saíra, destruída e aí acentuam-se pela mesma razão. Isso. Qual seria a razão de saíra, destruída e aí serem acentuadas? O i está sozinho numa sílaba.
É a primeira pista, né? O I está... Deixa eu anotar aqui, que eu gosto de anotar. Vamos lá. Aqui, ó. Vamos para saíra. Sa-i-ra. Olha aqui o I. O I está sozinho numa sílaba e formando hiato com a vogal anterior. Beleza. Depois eu tenho destruída. Des-tru-i-da. O I sozinho, formando sílaba e forma hiato com a vogal anterior. O U virou vogal porque está sozinho na outra sílaba. O U sozinho é vogal, então eu tenho um hiato. E depois eu tenho o AI, né? Que tem aqui ó, o AI. Por que AI é acentuado? Pelo mesmo motivo. O I está sozinho formando uma sílaba e faz hiato com a vogal anterior. Lembrem-se que eu disse para vocês, aí é acentuado, não é porque é oxítona, é por causa dessa condição de o I estar sozinho formando uma sílaba. Então a razão de ser acentuado é a mesma. Né? Uma pessoa menos avisada, que tem menos conhecimento de acentuação gráfica, acharia que essa questão estaria errada. Porque ela vai ver que saíra é paroxítona, destruída é paroxítona e aí é oxítona. Aí a pessoa fala, então tem acento, não é? Elas são diferentes, paroxítono e oxítono, a regra não é a mesma. Não, neste caso a regra é a mesma. É o fato de o I estar sozinho formando sílaba, tá? Continue, Maria Nicole. O nome Luiz deveria ser acentuado graficamente pela mesma razão que a palavra país. Jamais, né, gente? Luiz, olha aqui, Luiz. Agora, se fosse, por exemplo, Luiz, aí o Luiz com S seria acentuado. Por quê? O I estaria formando sílaba sozinho, porque o S não conta, vocês sabem disso? S não conta, tanto é que eu falo. As oxítonas terminadas em A, E, O, C, de S. Tá vendo? O S não conta, ele é apenas um som. Então, Luiz, neste caso aqui, o I está formando uma sílaba, ele vem sozinho formando sílaba, e ele faz hiato com a vogal anterior. Luiz com S tem acento, Luiz com Z não, porque o Z não tem o mesmo som, a mesma propriedade do S. Por isso que país tem acento, claro, pelo motivo do Luiz com S, né? E forma hiato com a vogal anterior, vem seguido de S. Letra D. Os vocábulos é, já e só recebem acento por constituírem monossílabos tônicos fechados. Bom, monossílabos tônicos, eles são, só que não fechados, abertos. O que são abertos? Aqueles que saem diretamente da boca, não passam pelo nariz. Se eu falar assim, ô sou, aí passaria pelo nariz, aí não seria, aí seria fechado. Mas se eu falo só, passa todo pela boca, então vai ser aberto. Letra E. Acentua-se simpática e centímetros simbólica, porque todas são paroxítonas acentuadas. Pois é. Na verdade, o único erro que está aí é paroxítonas, porque elas todas são acentuadas por serem proparoxítonas, né? Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, e aí falou que são paroxítonas. Obrigado, Maria Nicole. Agora eu queria convidar a Maísa. A Maísa, tá aí? Maísa, Tô aqui. você lê pro Titi, amor? Que eu lembrei da Saíra, sua prima, aquela ave. Aí lembrei de você. Qual que é? A 7. Tendo em vista as regras de concordância, assinale a opção em que a forma verbal está errada. Isso, só um minutinho, Maísa. Olha, agora eu quero a regra de concordância, né? De concordância. Vamos ver qual delas está com a concordância errada. Por favor. Existem na atualidade diferentes tipos de inseticidas prejudiciais à saúde do homem. Perfeito. Por que a concordância está certa? Existem está no plural. Por que está no plural?
Porque são diferentes tipos de inseticidas. Então, diferentes tipos de inseticidas existem. Então, está corretíssimo. O verbo está acompanhando o sujeito, que é diferentes tipos de inseticidas. Letra B. Podem provocar sérias lesões hepáticas os defensivos agrícolas à base de DDT. Isso. Olha, o vestibular é da Sesgran Rio, tá? É um dos maiores vestibulares do país, particulares também. Mas, apesar de estar correta a concordância, tem um erro de vírgula, tá? Não tem essa vírgula aí não. Mas tudo bem. Vamos esquecer a vírgula. Agora é a concordância. Quando fala, podem provocar sérias lesões hepáticas os defensivos agrícolas, então, tá certo. Os defensivos agrícolas podem provocar sérias lesões. Certinho. Faltam aos países subdesenvolvidos uma legislação mais rigorosa sobre os agrotóxicos. Isso, aí que está o erro. Não é faltam aos países subdesenvolvidos uma legislação. Uma legislação, falta. Então, o faltar tem que concordar com uma legislação. Se uma legislação está no singular, o verbo tem que estar no singular. Falta. Continue, please. Persistem por muito tempo no meio ambiente os efeitos nocivos dos inseticidas clorados. Isso. Os efeitos nocivos persistem. A concordância está certa. Possuem elevado grau de toxicidade os defensivos do tipo fosforado. Perfeito. Os defensivos possuem elevado grau. Correto. É porque em todas essas frases, eles colocaram o sujeito no final. Colocaram o sujeito depois do verbo. Né? Isso confunde as pessoas na hora de observar a concordância. Muito obrigado, Maísa, e queria convidá-la para que você lesse para mim 8 e 9, por favor. A ocorrência de interferências levam-nos. Leva. Por quê? Eu concordo com ocorrência. O núcleo do sujeito, a ocorrência de interferências. Isso é o sujeito. Qual que é o núcleo? Ocorrência. Então, a ocorrência leva-nos a concluir que existe uma relação. Ou seja, uma relação existe e não existem uma relação. O certo é existe. Existe uma relação profunda entre homem e sociedade que os torna. Por que os torna? Porque é a relação. Né? A relação profunda é que torna. Por isso que é torna. Agora lê, por favor, Maísa, a oração toda, já com as mudanças. A ocorrência de interferência leva-nos a concluir que existe uma relação profunda entre homem e sociedade que os torna mutuamente dependentes. Perfeito. Número 9, please. Assinale a alternativa incorreta. Falou bastante coisas. Isso. Falou bastante coisas. No caso aí, estava se referindo a uma pessoa. Aquela pessoa falou bastante coisas. Isso. Os guardas cometeram erros de leso patriotismo. Isso. Aí eles estão preocupados com leso, tá? Leso é no sentido de lesar. Era a mim mesmo então, só um minutinho. Que ele se referia. Peraí, Maísa, a letra B, por exemplo, por que ela está correta? Agora é concordância nominal, não é concordância verbal, tá? Olha, falou bastantes coisas. Tem gente que fala assim, mas falou bastante coisa, não é o certo. Não, nós vamos estudar isso hoje, inclusive. Aí está só adiantando. A palavra bastante, muito, pode vir como adjetivo ou como advérbio. Neste caso, é quantidade. Se é quantidade, vai para o plural. É como se tivesse falado muitas coisas. E não a intensidade, muito. Então, bastantes vai para o plural. Leso patriotismo é o seguinte, tem que olhar a segunda palavra. Se a segunda palavra é masculina, fica leso. Se a segunda palavra for feminino, fica lesa. Por exemplo, os guardas cometeram erros de lesa pátria. Se fosse pátria, seria lesa. Como é patriotismo masculino, é leso. O que é leso? De lesar, né? De atrapalhar,
né, de prejudicar. Isso que é lesar. Então, leso vai acompanhar a segunda palavra, se está no masculino ou feminino. Letra C, Maisinha. Alô, Maísa. A Maísa caiu, Márcio. Será que machucou? Não sei. Então, continue, por favor, Caio. Merda, isso era uma armadilha. Uhul. Pera, qual questão na 9, né? Tá Letra na C? C. Era a mim mesmo que ele se referia. Isso, era a mim mesma. Por que mesma? Porque no caso aí é uma mulher que estava falando. Então tá certo. Letra D. Seus apartes eram os mais pertinentes possíveis. Certo. Agora vamos ver por que a letra E está errada. Eu acho que o Caio vai nos ajudar. Porque a letra D estava errada? Porque a Vamos letra ver D por está quê. errada? Leia, por favor. Seus apartes eram mais pertinentes Não, possíveis. desculpa, eu falei errado. É a letra E, desculpa. Você fala tanto que me deixa meio tonto. O que você acha que está errado? O meia. Isso. O certo é meio tonta. É isso? Tá. Ô, Caio, aproveitando para andar mais rápido, porque o tempo está correndo, posso aproveitar que você já está aí? Pede pra Ana Clara Rodrigues. Ana Clara tá aí. Rodrigues. Ô, véi, tá. Ô, Nova, vamos? No texto, há uma discussão sobre o uso de algumas Mas cadê palavras o da língua texto, portuguesa. amor? Ah, desculpa. Isso. Eu não tô enxergando, tem que ler no livro. Outro sim? O quê? O quê, o quê? O que você disse? Outro sim? O que é que tem? Nada, só achei engraçado. Não vejo a graça. Você vai concordar que é uma palavra de todos os dias. Ah, não é. Aliás, eu só uso domingo. Se bem que parece uma palavra de segunda-feira. Não, palavra de segunda-feira é óbice. Ônus? Ônus. Ônus também. Desiderato. Resquício. Resquício é de domingo. Não, segunda, no máximo terça. Mas outro sim, francamente. Qual o problema? Retiro o outro sim. Não retiro, é uma ótima palavra. Aliás, é uma palavra difícil de usar. Não é qualquer um que usa outro sim. Isso, Comédia da Vida Privada, do Érico Veríssimo. Continue. No texto, há uma discussão sobre o uso de algumas palavras da língua portuguesa. Esse uso promove o A. Marcação temporal, evidenciada pela presença de palavras indicativas nos dias da semana. B. Tom humorístico, ocasionado pela ocorrência de palavras empregadas em contextos formais. Isso, muito C. bem. Muito bem, Ana Clara. Olha, a letra A realmente dá para lembrar que tem marcação temporal. Quando fala, isso é de segunda, isso é de domingo, né? Isso é de segunda-feira, tal. Mas, ao mesmo tempo, o uso das palavras, o objetivo maior, é um tom humorístico, né? Aquelas palavras que nós utilizamos de forma bem formal, óbice, olha, desiderato, resquício, ônus, não são palavras do dia a dia. Então, na verdade, estava fazendo o quê? Humor. E quando vocês forem fazer Enem, apareceu qualquer coisa do Veríssimo, tá? Qualquer coisa do Luiz Fernando Veríssimo, já pode marcar coisa ligada ao humor, porque todas as obras dele são humorísticas. Pode ir, amor, continue. C. Caracterização da identidade linguística dos interlocutores, percebida pela recorrência de palavras regionais. Não tem nada disso mostrando de onde que eles são e as palavras regionais. Está falando só de uma brincadeira sobre palavras. D. Distanciamento entre os interlocutores provocado pelo emprego de palavras com significados poucos conhecidos. Sim. E. Inadequação vocabular demonstrada pela seleção de palavras desconhecidas por parte de um dos interlocutores do diálogo.
Ó, na letra D falou que tem um distanciamento entre eles. De forma alguma. Tem uma aproximação, porque todos os dois conhecem as palavras que citaram. E quando fala que eles escolheram palavras desconhecidas para um dos interlocutores, em momento algum o texto fala isso. Tanto é que os dois criticam as mesmas palavras, né? Bom, agora essas questões do Enem são poucas. Nós vamos deixá-las para a próxima aula, tá? E semana que vem nós já terminamos Enem e começamos regência verbal. Tá? E nós já vamos começar com a Nicole, que, ó. Nicole comprou um notebook novinho. Olha que delícia. Então nós vamos começar na próxima aula já com a Nicole. A gente termina essas questões do Enem, tá bom? Deixe-me ver agora com